Orgen Yujin Ujam San Pimage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pemajum Eje Sudra Kodu Kadro Mampe Kor Je 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 Sudadrupche Jing Lab Jesus Sol Guru Pema Si Hum Hum Orgen Yujin Jam San Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sodra Cordo cadro mampe cor che sodadru che jinje lap Jesus sol guru pe masije hum orgen yujin jansan pe mage sadom pola Yatsen chogi nyodrum ye pema jun eje sodran kordo kadro mampe kor che je sodadru che jinje lap Jesus so guru pema si je Om Orgen Yujin Jansan Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudra Kordu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrup Che Jinje Laptir Jesus Sol Guru Pema Si Hum Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Drupasho. Então a gente ainda está na parte 1 desse texto que chama Diálogos em um Sonho, mas a gente já está indo mais para a parte final, vamos dizer assim, a etapa final dessa primeira parte, que é uma etapa em que o diálogo ele se inicia e lentamente a gente vai vendo ele se aprofundar. No encontro passado, a gente viu pela primeira vez o diálogo entrar num tema que, como se dissesse respeito de maneira mais direta ao próprio teor dos ensinamentos, né? Ele vai fazer perguntas sobre Prajnaparamita, ele vai começar a... É como se lentamente o olho da prática começasse a abrir por dentro do Tadayoshi, que é o imperador do Japão, com quem todo o diálogo acontece, né? Então, a estrutura é muito bonita, porque o budismo ele é uma tradição oral, ainda que a gente possa estudar e tenha os textos, né? O budismo é uma tradição oral, ele nunca perdeu isso. Então, como parte de uma tradição oral, ele é todo baseado em perguntas e respostas, né? Se a gente vai olhar os sutras, todos eles têm os diálogos, né?
em que os bodhisattvas, os alunos do Buda, os arhats, ou mesmo reis, eventualmente, ou pessoas leigas, né, vão fazer perguntas e a partir dessa tensão que começa a surgir, o ensinamento começa a brotar, né? Mesmo ensinamentos do Dzogchen, né, a gente vai pegar os ensinamentos do John Limpa, a gente vê esse mesmo formato sendo reproduzido numa dimensão profundamente sutil, né, em que a gente vai pegar aqueles textos que o Vajra da consciência prístina pergunta, então, a Samantabhadra. É completamente mágico, mas tem é como se tivesse sempre uma comunidade conversando, né? O sentido é sempre esse, né? Nunca alguma coisa solitária. E esse trecho que a gente agora está indo para a parte final dele, que é a parte 1, é como se o imperador do Japão ele ainda está fixado, né, em como que a gente pode utilizar o Dharma ou alguma tradição como uma forma da gente ter uma vida melhor, né? E o Musa Soseki, ele é um Buda, e ainda que ele seja profundamente compassivo, como qualquer Buda, ele é um mestre que está falando dentro de um contexto tradicional. Então, ele tem a aspiração que o ouvinte dele, no caso, esse imperador do Japão, ele efetivamente se torne um praticante que atinja a realização e vá adiante. Então, ele não está dialogando com alguém que ele está, por exemplo, fazendo um diálogo ecumênico, né? Ele está dizendo, não, todas as tradições são iguais e qualquer coisa que você fizer está bem. E ele já está falando isso dentro de um balizamento em que tem um norte muito claro de um caminho acontecendo, né? Então ele vai enquadrar o próprio imperador do Japão a partir das perguntas que ele vai trazendo. Então aqui, se vocês lembram, desde o primeiro encontro, da primeira pergunta, né, ele estava preocupado em como que a gente podia encontrar prosperidade em meio à vida. E como é que o budismo pode nos ajudar dentro disso? Que a gente pode ter uma vida melhor. Ele não está preocupado com a iluminação, com trazer benefício aos seres, né? Ao mesmo tempo, o Musa Soseki nunca vai desqualificar a pergunta dele, ele nunca vai dizer que aquilo é inútil. Ele vai estimular ele a ter uma vida melhor e assim por diante. Mas ele vai tentar sempre mostrar além de não deixar o outro ficar confortável ou achar que aquilo é suficiente, né? Ele vai mostrar a insuficiência daquilo. Então aqui ele está já, é como se ele já tivesse desistido da vida atual, ele já está partindo para as vidas futuras, né? Então, em algum momento anterior, ele já tinha se sentido desestimulado a fazer preces para obter retornos do samsara na vida atual. Aqui, então, ele parte para as vidas futuras, né? Então, ele não desistiu ainda. Então, a pergunta é um pouco nesse sentido, né? Então, ele pergunta assim: embora seja tolo fazer preces por fama e fortuna na vida atual, você concordaria que é prudente fazer prece por boa sorte em vidas futuras? Isso aqui é uma paisagem que para nós aqui ela é até um pouco estranha, porque pensar assim em vidas passadas e em vidas futuras não é algo que diz respeito à nossa cultura, né? A gente não necessariamente tem isso como alguma coisa dada, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso, né? Para não dizer certezas que não há. Mas no contexto oriental, onde esses ensinamentos vão surgir, isso é uma coisa completamente dada, né? Independentemente da tradição espiritual da pessoa. Se ela vai vir por dentro do hinduísmo, do budismo e assim por diante, aquilo é uma coisa da visão de mundo, né? Então aqui o budismo ele surge dentro desse contexto em que o fato da vida atual ela ser um pedaço de uma coisa muito mais ampla é completamente dado, né? Então aqui essa é uma questão que já está dada, né? Então o imperador ele já entendeu que é tolo a gente dedicar, vamos dizer assim, a nossa energia para obter ganhos que daqui a pouco a gente já começa a perder, né? Mas e se a gente transferir isso para uma vida futura? E a resposta do Musa Soseki é muito boa, porque ele oferece uma boa forma, uma boa maneira da gente olhar para essa questão, né,
algo que pode ser que a gente pode ficar preso também, de olhar assim as vidas futuras ou as vidas passadas, né? O que eu fiz? Ele dá uma resposta muito boa, ele diz assim: aquilo que nós vemos como a nossa vida atual, nossa vida hoje, é claro, é a vida que nós víamos na nossa existência anterior como a nossa vida futura. Então, da mesma forma que hoje talvez a gente fique aspirando assim, bom, nessa vida não vai dar, mas quem sabe na próxima vai dar. Então é como se ele estivesse colocando isso aqui em perspectiva do tipo assim, bom, isso que vocês estão dizendo que não dá hoje é a aspiração de vocês de uma vida passada. É a mesma coisa. Então, quando ele diz assim, de uma forma similar, aquilo que nós vemos em nossa vida atual como a nossa vida futura é simplesmente a nossa vida atual numa próxima existência. Não vai ter uma grande novidade. É um pouco isso que ele está tentando nos libertar, né? Da gente imaginar que vai acontecer uma grande coisa, porque não vai. É simplesmente uma transmigração depois da outra. Então, é como se ele estivesse nos desencorajando a depositar as nossas fichas em alguma situação que não exista agora, mas que ela vai existir em algum momento. Porque, vamos pensar, o que acontece hoje, a gente pode não olhar assim, mas o que acontece hoje já é um pouco a culminância de um conjunto infinito de preces que a gente fez que acontecesse com a gente. A gente pode ser que não lembre, mas a gente aspirou muito que o que está acontecendo com a gente hoje acontecesse de fato. A gente não lembra, mas a gente aspirou. Então, essa máxima, né, de cuida com o que você deseja, porque aquilo vai acontecer, no budismo é muito verdadeiro, porque vai acontecer. A questão é que isso não necessariamente é uma maravilha na nossa vida, né? Isso é simplesmente uma configuração do samsara, que tem todas as insuficiências dentro, né? Tem todas as limitações e tem todas as contradições dentro, né? Então, é muito legal olhar desse jeito, né? Então, o que a gente olha como a nossa vida atual era justamente o que a gente estava rezando numa vida passada. E o que a gente reza para acontecer numa vida futura é um pouco o que está acontecendo agora com uma cara um pouquinho diferente, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Numa próxima existência. Isso aqui, se a gente nem quiser olhar nessa perspectiva assim mais cósmica, né? A gente pode olhar na perspectiva das transmigrações também, né? Que a gente vai fazendo na vida. E que ainda que a gente troque de lugar, a gente troque de situação, é como se tivesse um fundo que não se mexe muito, né? Do próprio samsara, dependendo da vida, independente das vidas que a gente vai ganhando. Então ele joga a luz sobre isso. Então ele diz assim: sendo esse o caso, as preces oferecidas na nossa vida passada para a obtenção de benefícios em nossa próxima vida se manifestam como fama e riqueza na vida atual. A gente até poderia expandir isso, né? Se manifestam como as características da nossa vida atual. Então, tudo aquilo que a gente rezou e aspirou, desejou, agora se manifesta com a configuração que a gente tem e com todos os problemas que vêm junto, né? E as preces oferecidas na vida atual para a obtenção de benefícios numa próxima vida, elas também vão se manifestar na próxima vida como fama, riqueza e com todas as características mais ou menos iguais como a gente já está vendo agora, né? Então é como se ele tentasse desidratar um pouco essa, às vezes, excessiva expectativa, né? Como se estivesse dizendo, olha, não vai acontecer uma grande coisa. A razão pela qual tais preces são prescritas na vida atual, elas têm como objetivo desencorajar o interesse nos ganhos oníricos do mundo, encorajar a aspiração pela realização futura do caminho supremo.
os ganhos oníricos do mundo, né? Aquelas coisas que a gente ganha e a gente não consegue segurar direito, porque elas são sempre meio etéreas, né? E elas escapam, e elas têm uma qualidade um pouco de sonho, né? Aí ele diz, uma pessoa que renuncia à fama e à riqueza na sua existência atual, aqui é como se ele estivesse falando das 8 preocupações mundanas, né? Então é um tema bem, o budismo tibetano é um tema que volta bastante também, das 8 preocupações mundanas. E faz preces para obtê-las numa próxima vida, pode parecer mais sensata do que alguém que faz preces na esperança de alterar um karma fixo. Mas ela é igualmente tola no seu apego ao corpo fantasmagórico e às recompensas futuras. E mesmo que uma pessoa faça preces para atingir o caminho supremo, se esse apego é apenas para si mesma, então ela também é tola. Então aqui ele está falando da motivação, né? Então, não importa o tamanho, a amplitude do caminho que a gente imagina que a gente se conecta, né? Se aquilo não for amplo, aquilo não vai funcionar. Então ele diz, o Bodhisattva é aquele que busca o caminho supremo e cultiva uma miríade de raízes de bondade para o bem de todos os seres sencientes. O Bodhisattva Samantabhadra fez 10 grandes votos. No primeiro desses votos, o voto de venerar e respeitar todos os Budas, esse é o primeiro voto, ele pediu que o seu corpo pudesse se dividir infinitamente e aparecer diante dos inúmeros Tathagatas, né, dos inúmeros Budas, e venerar cada um deles, e continuar a fazê-lo de um instante para o próximo, sem se cansar, até o fim do universo. Esse aqui é um voto legal, né? É tipo o Chenrezig, que pode ter um corpo que se consegue se multiplicar e se dividir em infinitas partes, né? Para todo mundo poder se beneficiar. O seu voto de fazer oferendas abundantes a todos os Budas, ele afirmou que eu produza uma quantidade infinita de oferendas maravilhosas, que eu apareça diante dos inúmeros Budas e doe essas oferendas a eles, e continuar a fazê-lo eternamente, sem me cansar. Os outros votos são similares a esse. E seu nono voto, Samantabhadra assumiu para si a tarefa de cuidar dos seres sencientes, pedindo que o seu corpo pudesse se tornar infinitamente divisível, de forma que ele pudesse servir a todos os seres sencientes de acordo com as suas necessidades e com a mesma reverência que ele teria a um Buda, e que ele pudesse continuar a fazê-lo para sempre, sem se cansar. Então ele começa fazendo essa aspiração para um Buda, porque parece mais lógico, né? Mas ele termina o voto, ele termina o desejo dele, que ele consiga, na verdade, fazer isso para todos os seres, mesmo que ele não veja eles como Budas, mas que ele possa fazer para todos. Então, a pergunta começou de como fazer preces para vidas futuras. Ele está aqui dando uma sugestão de que tipo de prece a gente poderia fazer, né? E no 10º voto, eram 10, né? Então o 10º é o voto de transferir todo o mérito aos outros. Isso aqui é muito bonito. Ele pede que todo o mérito que ele adquirir através dos seus votos de venerar e respeitar os Budas, de fazer oferendas abundantes aos Budas e assim por diante, eles sejam transferidos aos seres sencientes em toda parte, para que eles possam atingir a iluminação. É uma pessoa com uma aspiração como essa que verdadeiramente faz preces pelo caminho supremo. Essa parte aqui ela é muito bonita de transferir o mérito, porque, vamos supor, o mérito seria uma facilidade na nossa vida, né? Essa facilidade, ela não necessariamente é uma facilidade material, ela pode ser uma facilidade de algo que a gente tem uma naturalidade em alguma coisa.
e aquilo sem esforço vem até nós, e de um certo sentido também transborda de nós, né? Então é como se a gente tivesse um mérito naquela área, vamos dizer assim, né? E tem essa prática de transferência de méritos, porque, por exemplo, as pessoas se aproximam umas das outras e algumas, por exemplo, umas têm mérito numa área e a outra não tem mérito. E aí tem esse voto de transferir o mérito para os seres, mesmo que eles não tenham mérito. Do tipo assim, eles não estão talvez merecendo aquilo, mas ainda assim a gente oferece. É bem provável que eles não vão nem dizer obrigado, mas ainda assim tu oferece. Então isso é transferência de mérito, né? Que é é um voto de transferir o mérito, né? De oferecer a fundo perdido. Nessa visão aqui de vidas, né? Como ele oferece, isso é interessante, porque a imagem que se tem é que ainda que nesse momento a pessoa não tenha mérito, né? A gente está transferindo o mérito, a gente cria uma conexão kármica favorável com aquela pessoa. Em algum momento, em alguma vida, aquilo vai funcionar. É provável que nem seja nessa. Mas essa perspectiva aqui não tem muita pressa, como você já deve ter visto, né? Então, não tem uma ansiedade de ver isso se resolver, né? Tu faz. Aí ele diz assim: pessoas tolas, até mesmo quando veneram um Buda, dirigem a sua devoção apenas ao Buda específico em quem acreditam. Quando fazem uma oferenda, elas o fazem com a mesma motivação. Ainda que façam cerimônias memoriais para os seus parentes falecidos, ou realizem rituais de preces aos seus benfeitores, suas intenções são dirigidas de forma egoísta apenas àqueles a quem são pessoalmente vinculadas, e nunca em direção a todo o universo e a totalidade dos seres sencientes. Então isso aqui é para nós, né? Porque a gente dá uma olhada todo o universo. Isso é muita viagem, né? Para todo o universo. Se a gente for pensar só seres humanos no planeta Terra, já é um número, assim, que a gente já não dá conta, né? Aí ainda vai fazer para todo o universo, que é como se fosse alguma coisa inimaginável, né? Mas é como se ele estivesse aqui nos empurrando para justamente a gente fazer um exercício, nem que seja um exercício mental, bem que pareça um pouco fake, mas da gente visualizar todo o universo, né? Que a gente visualize alguma coisa ampla mesmo, verdadeiramente ampla. Como resultado, o mérito produzido quando não é feito dessa forma, ele nunca é grande. Porém, dependendo do tempo e das circunstâncias, se a motivação por trás da transferência de mérito é generosa, então o mérito resultante também será grandioso, mesmo que um único Buda seja venerado e que uma única pessoa seja o objeto do ritual. Os ensinamentos não budistas preocupam-se apenas com a vida atual e não com as existências passadas e futuras. E assim, falam apenas da realização das nossas obrigações em relação aos nossos parentes e aos benfeitores nesse mundo. Os sutras budistas, porém, eles nos ensinam que nas nossas perambulações incessantes pelo ciclo de vida e morte, todos os seres, em um momento ou outro, relacionados uns aos outros como pais e mães, filhos e filhas, foram, né, relacionados. É importante a gente parar assim e olhar na rua, por exemplo, o pessoal passando, né? Do tipo assim, já foi meu filho, já foi minha filha, já foi minha mãe, já foi meu pai, né? O que foi que deu errado, né? É bom a gente olhar assim, a gente não faz esse exercício, mas nos textos isso é como se fosse muito óbvio, né? Muito óbvio. Então, mesmo nós aqui, né? E assim vai.
Desse modo, quem tem a mente de um Bodhisattva não limita suas preocupações nem mesmo aos seus ancestrais de 7 gerações, ainda menos aos seus 2 pais na vida atual. Não para diminuir, né? É óbvio que não, mas é para ampliar. Aqui é para ampliar. Então é como se a gente tivesse esse sentimento de dívida, mas no bom sentido, né? Porque a gente só está aqui por causa deles e assim por diante, né? Então esse exemplo ele é muito presente em todas as tradições budistas, né? Em todas as linhagens, né? Então isso aqui é sobre fazer prece por boa sorte em vidas futuras, né? Então ele dá uma outra ideia. Então esse 12º agora ele é bastante curto, né? A gente vai olhar ele também. Aí ele diz assim, tem uma pergunta. A não ser que tenhamos liberado a nós mesmos, não podemos liberar os outros. Então tem essa imagem também, que ela é bem presente, né? Ou seja, como é que a gente aspira a ajudar alguém se a gente mesmo não sabe se ajudar, né? A gente não consegue se ajudar. Que sentido faz, então, adiar a nossa própria liberação e primeiramente cultivar a virtude para o bem dos outros seres? Então, no Mahayana, isso é muito claro, né? Ou seja, o Mahayana não está muito preocupado com quando é que a pessoa vai atingir a liberação, né? Está preocupado que os outros atinjam a liberação, né? Como se fosse um autocentramento, a pessoa ficar preocupada com a sua própria liberação. Então é como se essa questão ela nem surgisse. Inclusive a gente vai encontrar textos, né, como se fossem preces, em que a pessoa reza para passar por último, né? Se é para atingir a liberação, que eu passe por último, vá todo mundo na frente e eu fique para, assim, apagar as luzes, né? Então, como é que é isso? Aí a resposta é assim: os seres sencientes estão perdidos na roda do samsara porque seu apego a um eu faz com que procurem fama e lucro. Aqui seriam as 8 preocupações mundanas, né? Não é só fama e lucro. Né? Procuram felicidade, procuram se afastar do sofrimento e assim por diante. E aí, como consequência disso, eles acabam criando diversos tipos de karma negativo. Contudo, se você esquece de si mesmo e desperta o desejo de beneficiar todos os seres, então a grande compaixão se agita dentro de você e se une silenciosamente à mente búdica. É tão bonita a forma como ele coloca isso, porque a pessoa esquece, não é que ela faz um exercício de rejeição à sensação de eu que surge dentro dela. Pronto, eu quero de liberação, mas eu tenho um inimigo, que é o meu apego a mim mesmo. E aí começa a surgir uma animosidade com a própria identidade de que cada um carrega. Mas é bonito como ele coloca que é como se a gente se esquece, porque a pessoa nem lembra. Por que a pessoa não lembra? Porque ela desperta o desejo de beneficiar todos os seres. Quando isso acontece, a grande compaixão se agita dentro de você e silenciosamente ela se une à mente búdica. E é só isso. Então, mesmo que você não cultive as virtudes para o seu próprio bem, a virtude perfeita, ela naturalmente cresce em você. E mesmo que você não busque o caminho do Buda para o seu próprio benefício, o caminho do Buda é rapidamente atingido. Ou seja, a pessoa ela não está nem preocupada se ela está praticando direito, se ela está fazendo as etapas do caminho direito. Ela não está preocupada com o protocolo. Ela está simplesmente focada no desejo de beneficiar os seres, esquecida de si mesmo. Então, essa grande compaixão está se agitando dentro dela e silenciosamente tornando ela mais próxima da mente búdica. Mas não tem uma sensação de uma atividade mental que a pessoa está fazendo. Né? Está simplesmente acontecendo. Aí ele dá uns nomes aqui, né? Então ele diz assim: aqueles que buscam a liberação apenas para si mesmos
Então tem um nome para isso, tem a motivação Hinayana. Mesmo que cultivem virtudes infinitas, eles não são capazes de atingir o estado búdico nem para si mesmos, e muito menos de conduzir os outros à liberação. Então, Hinayana não é alguém, né? Hinayana é como se fosse um nome técnico que se dá para quando a gente se esquece dessa mente ampla e a gente cai para a mente estreita. Então, Hinayana é só uma descrição disso, né? A gente não precisa olhar isso como uma escola budista, né? É uma forma de olhar como que a mente pode se estreitar na sua preocupação consigo mesma. Só isso. Entre os seres que despertam a mente do Bodhisattva, há uma diferença entre os Bodhisattvas avançados na compaixão e os Bodhisattvas avançados na sabedoria. Olha que uma distinção aqui, né? Então vai surgir uma distinção dos Bodhisattvas que eles têm uma inclinação maior para o coração, vamos dizer assim, compaixão, e outros que têm um aspecto analítico mais aprofundado, né? Os bodhisattvas avançados na compaixão são aqueles que fazem votos de liberar todos os seres sencientes, antes que eles mesmos atinjam o caminho do Buda, antes que os próprios bodhisattvas atinjam a liberação. Os bodhisattvas avançados na sabedoria são aqueles que buscam atingir o caminho do Buda por si mesmos, antes de liberar todos os seres sencientes. Embora os bodhisattvas do segundo tipo se assemelhem aos seguidores dos dois veículos, aqui seria o Shravaka e Pratyekabuddha, né, que seria o Hinayana, no sentido de buscarem a própria liberação, eles o fazem com o propósito de salvar todos os outros seres sencientes. Portanto, eles possuem a mente de um bodhisattva. É como se o que vai fazer a pessoa se dedicar à prática é que ela vai sendo, ela tem meios hábeis para ajudar os seres. Ela quer, mas ela se atrapalha e ela não sabe muito o que fazer. Então, teoricamente, ela até sabe, mas é como se aquilo parece que não funciona. É o tipo casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aquilo não funciona. Então surge aparentemente uma aspiração que pode parecer autocentrada, mas ela é totalmente voltada para o benefício dos outros, né? É como se surgisse essa preocupação com aparentemente a prática pessoal, mas ela na verdade está totalmente espelhada nessa dimensão mais ampla, né? Então por isso que ele diz que eles possuem a mente de um bodhisattva. Agora façamos uma distinção entre bodhisattvas avançados na compaixão e os bodhisattvas avançados na sabedoria. Não há diferença entre os dois na sua aspiração de liberar todos os seres sencientes. Eles são iguais no sentido de que todo o mérito que eles cultivam e toda a prática em que eles se engajam são direcionados para esse objetivo. Então é isso, a gente vai encontrar, principalmente quando a gente vê esses relatos, né? A gente vai encontrar pessoas que elas têm uma inclinação devocional, elas têm uma inclinação do coração, assim, e elas praticam e atingem a realização completa. Tem outros que talvez não tenham isso, e eles têm talvez uma inclinação mais analítica, né? Uma inclinação mais de observar os fenômenos, mas eles acabam chegando no mesmo lugar. Então não tem uma única forma de fazer isso acontecer, né? Não tem uma única forma. A gente pode achar que o aspecto, porque o budismo chega para nós aqui como algo muito complexo às vezes, né? Muito filosófico, com muitas categorias, né? Como se tivesse uma prevalência quase intelectual dele, né? Mas estão cheio de histórias de praticantes que eles não tinham necessariamente uma inclinação filosófica ou analítica e eles atingiram a iluminação completa, simplesmente pela bondade e amplitude do coração deles, né?
E isso a gente está falando só do budismo, né? Para não falar de outras tradições em que a gente vê isso acontecendo da mesma forma, né? Então aqui a gente está olhando esse contexto bem específico, né? Então o trechinho de hoje era esse, um trecho mais curto, mas tem umas passagens bem boas aqui para pensar, né? Então é isso. Obrigado, Pedro, pela tradução, viu, Pedro? O texto não é fácil. Obrigado, Henrique. Imagina, tô sem poder falar muito aqui, tô no meio da... Aproveita aí, obrigado. Pois é, almoço e Dia das Mães ainda. Estou ouvindo. Legal. Oi, Lu. Henrique, eu fiquei com uma sensação meio estranha quando ele fala assim que a aspiração que a gente está fazendo dessa vida é a mesma que a gente, por exemplo, quando ele fala assim, A gente já fez essa aspiração outras vezes e deu no que deu. É mais ou menos isso. Que momento isso vai funcionar? Eu fiquei assim, poxa, Pois é. E aí? se o que eu tô agora já tô assim super feliz, aí é a mesma que eu estava fazendo da outra vez, o que eu vou fazer para melhorar? Pois é, essa é a pergunta. Não, eu fiquei indignada. É muito doido, né? Mas é como a gente vai olhando as etapas da vida, né? Por exemplo, sei lá, a gente entrou na faculdade, a gente imaginava, bom, vai acontecer uma coisa, assim, revolucionária. Um pouco aconteceu, mas um pouco, né? E aí? E assim a gente foi indo, né, de galho em galho, cada galho que a gente chegava, a gente pensava, bom, agora vai. Não é que tá errado, um pouco foi, mas é como se tivesse um fundo, o que ele está nos trazendo é essa imagem de um fundo que não se move, que é o fundo do Sansara, que a gente não vai atravessar com essa mente e com esse jeito de olhar, né? A gente vai precisar fazer outras coisas. A gente vai precisar usar a mente de outras formas, né? A gente vai precisar usar as nossas aspirações de outros jeitos. E, do contrário, é que nem um filme que a gente vai simplesmente revendo aqueles episódios, né? Vai se repetindo. De toda forma, já é bom olhar pelo fato de que pelo menos já tem várias vidas que eu estou aspirando coisas boas, né? Então já tá no super lucro. Podia estar piorado aqui para frente, mas eu acho que é isso. E fazendo pequenas coisinhas. E eu acho que vai mudar de alguma forma. Acho que não desmotiva, mas que deixa uma balançada. Acho que talvez surja essa indagação exatamente para, tipo assim, então tenta fazer um pouco mais, que acho que sempre é viável, assim, oferecer mais, essa parte de oferecer os méritos a tudo de pronto. Só pela pressa de dedicação no final não tá fácil, não, mas tem que ser mais, tem que ser mais. Acho que é assim. Obrigada. É que é como se tivesse uma dimensão muito profunda do Sansara que a gente não atravessa se a gente não sair de uma posição de querer encontrar uma solução, né? É um pouco como aquele texto do Dzonzer, em que ele, né, um pouco desabafou ali por estar sendo criticado, por simplesmente não ficar rezando pela paz mundial e ficar desejando bons votos, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, o buraco é muito mais embaixo, porque tem contradição por todos os lados. A gente fica pensando, há quanto tempo o pessoal não está aspirando paz mundial, né? O pessoal está há muito tempo, né? E aquilo parece que não vai chegar. Não vai chegar, né? Uma harmonia no Sansara como a gente imagina, né? Ela não vai acontecer.
Então é como se tivessem dimensões muito mais profundas e contraditórias que a gente vai precisar atravessar, né? Então é como se ele tivesse também nos convidando a... O Zonzar, ele diz isso frequentemente, né? Talvez ele até tenha dito isso nesse ensinamento, né? Porque os últimos ensinamentos que eu ouço dele, ele sempre diz a mesma coisa, né? Ele diz, olha, a não dualidade é um pé no saco. Ninguém quer ouvir sobre a não dualidade, porque todo mundo quer uma sensação de certeza de que se você fizer isso, vai acontecer aquilo, e se você fizer aquele outro, você vai conseguir aquilo lá. E não é assim. Então, o fato da gente ser colocado numa posição em que a gente vai precisar estar aberto e ao mesmo tempo com um olhar muito aguçado, né? É um pouco desconfortável para as nossas certezas e valores e a nossa moral e assim por diante, né? Então tem essas dimensões paradoxais que a gente vai precisar atravessar, que elas não são necessariamente confortáveis, né? Porque é como se tivesse toda uma construção da nossa identidade, né? Da nossa sensação de trajetória, assim, como pessoa, como praticante, né? E a gente está aqui num caminho e nós estamos juntos enquanto sangha e nós vamos então em direção à iluminação. Mas isso tudo, ao mesmo tempo, é super contraditório, né? Porque não são as pessoas, né? Não são os templos, não são as preces em si, né? A gente não vai encontrar nada dentro disso. Como atravessar isso, né? Oi, Edu. Oi, Henrique. Oi, pessoal, tudo bom? É, tentando refletir um pouco a partir disso que você estava falando agora, e do texto aí, me veio uma questão assim: os Budas e Bodhisattvas, embora aspirem à liberação de todos os seres, me parece que os seres precisam se abrir também para essa possibilidade, né? Então, assim, por exemplo, eu aqui na Sangha, né, eu acredito que todos nós nos sintamos, a gente se sente sendo beneficiado pelos mestres, pelos ensinamentos, né? Quando a gente ouve o Lama, a gente se sente beneficiado, aquilo nos toca, né? Mas a gente olha ao redor e há tanto sofrimento que mesmo esses mestres, mesmo esses bodhisattvas, os budas aspirando, parece que aquilo também não chega, né? Hum. Todos os seres como se aspira que chegue. Tanto é que a gente Aham. vê as guerras, os sofrimentos e tal. Porque precisa, em algum momento, as coisas precisam estar de tal modo estabelecidas na vida das pessoas que elas possam se abrir para que esses mestres também cheguem a elas. Você acha que Aham. tem isso ou como é que funciona isso daí? Só Com certeza, tentando. porque a gente tem uma visão muito mais colonizadora, né? De ajudar, de beneficiar, do que fluir dentro do movimento do outro, né? E a gente vê nos próprios textos, né, dos alunos do Buda, né, o Ananda, o Subhuti, né, o Sutra do Diamante, por exemplo. O Subhuti, ele vai, num certo momento, dizer assim: eu já havia ouvido esse ensinamento incontáveis vezes, mas só agora eu entendi. Então tu pensa, o que faltava para o Subhuti, que vivia com o Buda, e já tinha ouvido não sei quantas vezes aquilo, aí teve um dia que a ficha caiu, como se diz, né? Teve um dia que a ficha caiu. Então esse exercício de oferecer sem
tá preso a uma expectativa de retorno, né? Isso é o grande desafio que a gente tem, de uma recompensa, de um... Eu acho que imagina, Chenezig passou por isso, né? Porque ele olhou para os seres e ele pensou, não funcionou. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo faz alguma coisa e pensa, e aí? Funcionou do quê? Eu dediquei minha vida toda para isso, eu olho, e agora? Cada um foi para um lado, o prédio está desabando, as pessoas um bando de ingrato e assim por diante, né? Muito fácil, né? Muito fácil. E a questão é o apego, né? Como fazer isso livre de um apego também, ou mais amplo disso, né? Isso é super desafiador, porque é tipo tu semear alguma coisa sabendo que, sei lá, de cada 100 sementes ou 100 mudas que tu jogar, talvez uma vai dar. E olhe lá, né? Mas ainda assim, tu não desiste, né? Porque é como se a alegria fosse justamente poder semear. Mas é uma forma meio alienígena de olhar para as coisas, né? Do jeito que a gente está um pouco acostumado aqui. No caso do budismo, por exemplo, é muito impressionante porque tem um livro da Sua Santidade Dudjom Rinpoche, ele conta a história da linhagem Nyingma, e ele começa falando da linhagem numa perspectiva muito cósmica, em que ele diz que a linhagem, ela já existia antes dos humanos surgirem, ela vai seguir existindo depois que os humanos se forem. Então, tipo assim, vocês não achem que a linhagem depende de vocês para seguir existindo. Eu acho isso tão legal, porque às vezes tem uma sensação de que se não houver, enfim, se eu não for lá fazer a prática, não sei o que, vai fechar, vai acabar e assim por diante, né? E não vai. Então é como se fosse também uma forma de perceber um movimento que transcende a pessoalidade, né? Transcende o esforço. Felipe, Henrique, oi, todo mundo. beleza, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês, domingão. Eu sinto que eu preciso trabalhar bastante, acho que a asa da compaixão, assim. Às vezes eu me vejo caindo um pouco, porque uma vez você usou um termo de jogar um balde de vacuidade nas pessoas, assim, né? E eu não sei, tenho um pouco a impressão que logo que eu encontro alguém em sofrimento ou surge algum tema, eu já tento ir direto para apontar a natureza livre da mente da pessoa, e várias vezes não dá certo, né, igual você estava falando, assim. E aí eu queria te perguntar, né, tem alguma dica, assim, alguma coisa que a gente pode fazer? Porque acho que o ponto da minha pergunta é que eu tenho a impressão que a compaixão, sem a sabedoria, ela nunca é uma bodhicitta absoluta, assim, né? Eu posso ajudar a pessoa ali na situação dela, em alguma dificuldade, mas parece que é isso. Ela vai conseguir um trabalho, ela vai conseguir resolver o problema do namoro, mas aquilo vai se perder rápido. E é o ponto que, se eu consigo de alguma forma apontar, ajudar ela a olhar a própria natureza da mente dela, não sei, que isso pode ser levado por incontáveis vidas, assim, né? E aí eu Uhum. acabo sempre escorregando nisso, assim, sabe? Eu me vejo, às vezes, com essa asa da compaixão meio que manca, assim, né? E aí eu queria pensar como é que eu consigo, através da compaixão,
chegar numa bodhicitta absoluta, assim, sem ter que ir pela sabedoria, assim, e pela compaixão. Não sei se ficou clara a minha pergunta, assim, a minha dúvida. Uhum. Eu não sei, eu acho uma questão bem difícil também. Porque é como se a compaixão, ela facilmente está misturada por apego, né? Então, a gente olha para a situação e a gente não quer que o outro sofra, né? A gente quer fazer alguma coisa. Aí o que a gente vai fazer vai gerar apego, é inevitável. Mas, por exemplo, tu pensa, se tu for falar para um budista, olhar para a natureza da mente, ele já talvez vai te olhar com uma cara meio estranha, né? Tu imagina, então, quem nem sabe direito que diabo de papo é esse, né? Que tu começou a trazer para a pessoa, né? Aquilo talvez seja muita viagem, né? Muita viagem. Então, às vezes, ah, ajudar a pessoa, por incrível que pareça, pode ser a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo, assim, né? Eu acho. Mas é como se a gente ajudar, de alguma forma, se manter próximo, de algum momento a pessoa, ela mesma se dá conta que aquilo não vai resolver para ela, né? Mas o que acontece é que se a gente antecipar para ela essa informação, aquilo é como se a pessoa pode receber como se a gente estivesse agorando a vida dela, né? Do tipo, poxa, eu vou pedir uma ajuda e a pessoa ainda vem e diz que não vai dar certo, né? Vai nos tirar para mal-humorado ainda. Aí talvez a gente nem consiga se manter a conexão, né? Então, talvez o melhor seja ajudar mesmo. Mas, de alguma forma, tentar se manter perto tentar manter a conexão, tentar se manter perto, para em algum momento a conversa conseguir ir para uma direção mais ampla, né? Mais ampla. Talvez seria alguma coisa como fazer a bodhicitta relativa mesmo, ajudar a pessoa com os problemas mundanos, sem perder a visão do absoluto, assim, né? É sem levar, sem acreditar que aquilo vai efetivamente resolver, né? A gente sabe que não vai, mas se a pessoa não receber aquela ajuda naquele momento, talvez ela piore muito a situação. Então talvez ela precise mesmo, né? Se ela não tivesse precisando, ela talvez não pediria. Então, te ajuda, né? Com certeza. Te ajuda no que a gente consegue. Mas é como se a gente fosse aos poucos ajudando a pessoa a se dar conta que aquilo, ela está dentro de alguma coisa que não vai se resolver. Então, isso é uma forma de falar de uma perspectiva mais ampla, mas não precisa dizer que aquilo é a natureza livre da mente dela. Porque talvez seja um papo meio estranho para a pessoa, né? Eu acharia, se alguém me dissesse, se alguém me viesse com um papo desse, eu certamente daria meia volta, né? Olha, eu daria meia volta na hora. Papo maluco esse, né? Então, é uma questão de como é que a gente ajuda, mas ao mesmo tempo ajuda nos mantém conectados à pessoa, né? Porque daqui a pouco a pessoa precisa de ajuda de novo, ela vai voltar para nós, provavelmente, né? Aí a gente pode ajudar a refletir com a pessoa, mas por que da outra vez não deu certo, agora você acha que vai dar certo? Aí a gente tem alguma base para conversar, né? Mas se de saída a gente tentar descrever todo o cenário da roda da vida, aí é muito desesperador, né? Desesperador. Nossa Senhora. Melhor não fazer isso. Imagina. Você está dentro de um ciclo interminável de mortes e renascimentos. A pessoa diz, eu só queria uma ajuda aqui, R$5. Já começa assim, né? Qual a chance? Ai, ai. Eu queria um conselho. A pessoa me vem com uma dessas, né? A última pessoa que ela vai querer procurar é alguém tipo nós, assim, né? Não, aí não dá, né?
Você está preso ao oceano do sofrimento de Sansara. E é difícil. É difícil. É muito doido, né? Mas nem sempre o ponto é a gente contar, dizer essas coisas, né? Porque não é tanto teórico, né? Não é tanto verbal assim, né? Parece que é menos. Tem aquela... Por isso que é legal esses textos assim, tipo aquele do Shuryu Suzuki, né? Dos encontros dos alunos com ele. Porque ele tinha umas saídas muito criativas para umas coisas profundamente banais e cotidianas, né? Então, a pessoa foi lá e perguntou se ele ficava muito preocupado se as pessoas estavam observando os votos. Ele dizia, não, nem presta atenção. Eu só olho como é que se vocês brigam ou não brigam entre vocês, é só isso. É só isso. Se vocês estão obedecendo o voto, não estão obedecendo o voto, eu não estou nem aí para isso, né? Então ele tinha um olhar quase contra-intuitivo de olhar para as coisas, né? Em que ele passava por cima das palavras e ele ficava olhando como é que a mente de cada um ia se movimentando, né? Eu acho muito legal isso. Muito criativo, né? É como se precisasse um espaço de criatividade aí também, né? De se comunicar, né? A gente quer comunicar alguma coisa para o outro, mas como é que a gente comunica, né? Talvez não sejam exatamente com as mesmas palavras, né? Mas é uma comunicação que a gente quer estabelecer. De repente é desenvolver meio hábil mesmo. É Assim, meio de hábil, conseguir ficar com aquilo e não querer resolver, né? Ficar com aquilo sem a E o pretensão meio de hábil, ele é muito pessoal, né? Porque ele vai depender, para uma pessoa aquele meio hábil funciona, para outra pessoa do lado não funciona. Eu lembro do Lama comentando de um retiro que ele fez com o Rinpoche muitos anos atrás. E aí o Lama estava focado, assim, enfim, era um retiro, e tinha umas práticas, e aí tinham os diferentes objetos de contemplação dentro do retiro, e assim por diante. O Lama disse que ele estava num período que ele nem piscava, assim, né? Ele estava super sério. Aí tu pensa, o Rinpoche poderia ter chegado para ele e ter dito, olha, você não precisa disso, você pode soltar a sua mente. Ele não fez isso. O Lama disse que um dia o Rinpoche acordou de manhã, quando foi começar o ensinamento, ele disse assim, eu tive um sonho essa noite. Aí disse que o Rinpoche olhou para o Lama. E nesse sonho, eu sonhei com um urso grisalho, meio barbudo. E esse urso, ele rolava de tanto rir, ele ficava rolando assim, e dava muita gargalhada. Aí o Lama entendeu que ele estava sério demais. Mas só o Lama entendeu aquilo, porque era para ele. Mas ele não fez aquilo de um jeito direto, sabe? Se tu fizer direto, estraga às vezes. Então ele encontrou um jeito muito lúdico e criativo de comunicar, né? De comunicar. A gente é pouco criativo às vezes. Urso barbudo, vê só. E grisalho. Achei ótimo. Os meios hábeis, impressionante, né? Bom. Obrigado, Felipe. Sério. Valeu, obrigado. Oi, Henrique. Oi, todo mundo. Eu achei legal que você falou de transcender o esforço, porque eu já estava justamente pensando em meios hábeis, e transcender o esforço é quando você faz a coisa com naturalidade, né? A coisa como que flui natural. E para chegar nesse ponto de fluir natural é porque você já conseguiu, né, um meio hábil em determinada coisa, né, para aquilo fluir naturalmente para você.
Então, acho que tem tudo a ver com o que você tinha acabado de falar. Eu gostei dessa expressão, transcender esforço. E eu acho que tem tudo a ver com meios hábeis, mas o problema é que a gente quer consertar, né, as coisas. E nessa ânsia de querer consertar, às vezes atropelam-se as coisas, né? E a gente fica se achando todo poderoso que vai poder consertar tudo e não é bem assim, né? Mas teve uma outra coisa que você mencionou, que foi observar os fenômenos, e que seria isso tão importante, ou outra maneira de conseguir chegar a... Uma forma foi a compaixão, outra forma foi a sabedoria, né? E a sabedoria seria pela observação dos fenômenos e a compreensão, né? A visão maior. Uhum. É isso que você quis falar? Não sei se eu entendi, Célia. Eu sei que você falou de bodhisattvas terem dois caminhos, né? Um pela compaixão e outro pela sabedoria. E, em seguida, você mencionou alguma coisa sobre observação dos fenômenos. E eu não soube... Tá no texto, né? Você fala. É. Uhum. É que é como se ele estivesse dizendo que tem uma dentro dessas duas, vamos dizer assim, duas categorias, né? Uma parece que é mais evidente, que é como se de uma forma mais natural essa aspiração por todos os seres ela surgisse de uma forma mais espontânea, sem tanta ênfase numa qualidade mais analítica ou filosófica, né? Então é como se essa fosse, vamos dizer, um caminho que a gente poderia dizer até mais autêntico, né, do Bodhisattva, do Mahayana, porque já vem de a ênfase de saída já é essa, né? E aqueles que vão focar na sabedoria, em prajna e assim por diante, né? Parece que então eles estão dando um tempo dos seres para poder aprimorar a prajna, para depois então chegar nos seres, né? Será que eles não seriam uma forma velada de uma forma autocentrada de praticar? Aí ele vai colocar a ênfase na motivação. Só a questão ali que ele está fazendo a distinção é a motivação com que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Então, ainda que tu faça alguma coisa que aparentemente de fora, como um retiro, a pessoa pode ser acusada de autocentramento por estar entrando em retiro. Tudo depende da motivação da pessoa. Imagina. Então aquilo visto de fora pode parecer um super autocentramento, mas depende da motivação. Então, se a motivação ela for uma motivação ampla, então aquilo que aparentemente é autocentrado não é. Aquilo é um exercício que é totalmente voltado para algo maior, né? Mas é o que a pessoa vai achar que precisa naquele momento, né? Então é como se ele estivesse tirando um pouco a ênfase da ação em si e colocando na motivação. Então ele vai dizer, mesmo que um ato aparentemente bondoso como dizer, sem uma preocupação autocentrada, né, um ato de generosidade, aparentemente, aquilo, dependendo da motivação, vai dar super errado, né? Então ele está colocando ênfase nesse aspecto mais sutil da motivação mesmo, né? Entendi. Ok. E o Zonzar hoje pegou justamente nisso da raiva, da não dualidade. Ele falou exatamente sobre isso. The anger from non-duality. Ele traz muito esse ponto, eu acho muito legal. Eu acho muito legal, porque não é a abordagem que o Lama Santen, por exemplo, usa, nem o Alan Wallace usa. Mas eu acho muito, muito válido essa visão dele, porque é como se ele se colocasse numa perspectiva de praticante. Do tipo assim, que lugar é esse que eu recebo essa informação?
Então, dependendo do contexto que a gente está, aquilo é muito desafiador, né? Porque é como se o jogo, de repente, se desfaz. E aquele jogo pode ser que seja a nossa sensação de existência mesmo, a pessoa fica sem chão. E ninguém quer ficar sem chão, né? Podem tirar todos os chãos, mas o chão do budismo me deixem esse, né? O chão do meu caminho me deixem esse, o chão do, sei lá, da iluminação, eu quero esse chão, pelo menos. E ele vai dizer, não, não tem nenhum chão. Isso é muito radical. Foi bem por aí. Muito bom. Ele, se tu olhar em perspectiva, quase todo ensinamento ele fala, ele expande mais essa noção, é muito legal como ele vai expandindo isso. Vale muito a pena pensar, ouvir ele, né? Muito bom. Ele só fez 1 hora, ele saiu rápido. É outro apontamento. Foi comprar outro óculos, não duvido. É comprar outro óculos, pois é. Aí, foi só 1 hora, geralmente são 2. Que legal. Eu vou ver depois. Obrigado. Tchau. Oi, Bel. Teu microfone está fechado. Oi, gente, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu perguntar uma coisa, mas se você preferir não responder, tudo bem, mas só peço para me indicar algum material para essa leitura. O que você quer dizer com não dualidade? Eita. Olha, esse assunto é comprido. Uma forma de você... 1731. Tem alguém falando aqui no meio. Foi uma mensagem em inglês e parece que foi um horário. Foi. Bom, é como se fosse uma maneira mais sofisticada de falar da coemergência, sabe? O fato de que qualquer coisa que a gente olhe, a gente só consegue reconhecer fora se a gente tiver aquilo dentro, né? Aí se eu não tenho aquilo dentro, eu não consigo enxergar aquilo do lado de fora. Então a gente carrega o mundo atrás dos nossos olhos, né? É uma forma simbólica de falar, né? Mas, por exemplo, cada coisa dessas que tu tem na tua casa, elas têm uma história, né? Eu imagino, né? Então tu vai olhando para cada coisa que tu tem pendurada na parede, né? Que tu tem ali na mesa, tem uma história. Então algumas dessas coisas, eu imagino que tu ganhou de alguém, né? Então quando tu olha para alguma dessas coisas, não, tu comprou tudo. Essa aqui eu fiz, essa aqui eu me dei de presente. Ah, que legal. Mas tem uma história, cada uma delas tem uma história. Pois é. Cada coisa que a gente olha dentro da nossa casa tem uma história também. Então, isso é um pouco uma coemergência, porque daqui a pouco a gente olha e a gente pensa, eu não quero mais essa história na minha vida. A gente joga aquilo fora. A gente já fez algumas coisas assim, né? A gente teve histórias que a gente já não queria mais, a gente jogou o objeto fora. E a gente imaginava que jogando o objeto fora, a gente jogava a história junto, né? Ou pelo menos a gente não se lembrava dela. Então, a gente se dá conta que as coisas, elas não existem separadas de nós, né? Isso é chamado coemergência. E uma forma mais aprimorada de falar sobre isso é a não dualidade, né? As coisas, elas são não duais. Eu não consigo me separar das coisas. E isso vai ganhando contornos progressivamente mais sofisticados, porque não diz respeito apenas a uma resposta emocional que eu tenho às coisas, né? Então a gente tem respostas emocionais às coisas. A gente olha para as plantas, a gente tem respostas emocionais. Se elas estão secas, morrendo, se elas estão com flor, se elas estão assim por diante, a gente tem respostas emocionais diferentes para elas. E os itens de casa também são assim, né? E enfim, os itens da vida todos eles são assim, né? A gente tem respostas emocionais, mas
É como se isso fosse, a gente fosse andando mais para dentro ainda das respostas emocionais. A gente vai vendo que é totalmente inseparável. Eu não consigo me separar do mundo, dos objetos, eu não consigo me separar das pessoas. As pessoas, elas são inseparáveis de nós nesses níveis mais profundos de olhar, né? Então, não dualidade é uma forma de falar da gente não estar separado, da gente não conseguir dizer de verdade quando é que o outro termina e eu começo. Aquilo não faz muito sentido falar dessa forma, né? Uhum. Então, quando fala de dualidade e não a não dualidade, quando se fala de dualidade, é o entendimento da separação do eu com o resto do mundo. É isso? É uma sensação de separação, né? Então tem toda uma categoria dentro do budismo, por exemplo, que vai começar falando do mundo como se ele fosse completamente separado de nós. E a gente então vai praticar dentro dessa sensação de que o mundo é separado da gente. E que a gente então vai ficar se perguntando, esse mundo que está aí separado de mim, o que que eu preciso fazer para dar certo nele? Aí, aos Porque poucos, você é o mundo. você e o mundo não se separam, né? Mas Uhum. isso é como se a gente precisasse acessar isso no nível de uma experiência, né? E não mais de uma informação. Porque a gente, quando conversa sobre isso, como a gente está fazendo agora, isso ainda é um pouco a categoria da informação, né? Ah, que legal, faz sentido. Mas é como se a gente precisasse ver ali de dentro, né? Como fazer para ver ali de dentro? Uhum. Então isso se torna como se fosse um roteiro de meditação, quase, um roteiro de contemplação. É o único jeito da gente absolver o mundo e as pessoas é a gente se dar conta da não dualidade. Não tem outro jeito. Porque se a gente não vê isso, é como se tudo aquilo que a gente estivesse vendo pertencesse só ao outro e não dissesse respeito a nós. Aí é como se essa fronteira ela ficasse completamente borrada, né? Já não separa mais. Então, isso é como se fosse, ou é, o rompimento de bolhas, do entendimento das bolhas ou das bolhas. Tu está vendo de uma forma mais ampla do que aquela bolha. É como se tu tivesse, pelo menos, com o pé fora da bolha, fazendo isso. Né? Entendi. Obrigada. Nada. Obrigado por perguntar. Então tá bom, gente. A gente vai se despedir aqui. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lop Chosun Ring Lu Chezan Din Sasun Chapar Peldro Ju Chosun Amada Midrau do Sung Gede Show.